Amigos e amigas do canal Liturgia Fé e Vida, saudação em Cristo. Hoje estamos aqui para refletir o nosso vídeo semanal sobre diversos temas. Neste tempo da Quaresma, nós estamos refletindo algumas coisas relacionadas à Quaresma. Porém, hoje, nós não vamos focar nessa dimensão quaresmal, mas nós vamos trazer uma reflexão de um outro momento importante, celebrativo da vida da Igreja. Hoje, 13 de março, a Igreja celebra os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Fazendo uma pesquisa sobre esses 10 anos do Papa Francisco, eu encontrei uma explicação muito bem feita da Diocese de São José dos Campos, de São Paulo. E eu vou usar esse texto para poder falar do Papa Francisco. É um texto muito bem estruturado, muito bem feito, parabéns a quem o fez. Teve aí o cuidado de não deixar de escapar nada desses 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Por isso, então, eu passo a ler um pouco agora essa dimensão proposta por esse texto da Diocese de São José dos Campos. A Igreja celebra os 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Foi o primeiro Papa a escolher o nome de Francisco. Ele mesmo explicou o motivo. Na eleição eu tinha ao meu lado o arcebispo emérito de São Paulo, um grande amigo, Dom Cláudio Umes, que receberam o cardinalato na mesma data, em 21 de fevereiro de 2001. Quando a coisa começou a ficar um pouco perigosa, ele começou a me tranquilizar. E quando os votos chegaram a 2/3, aconteceu o aplauso esperado, pois afinal havia sido eleito Papa. Ele me abraçou, me beijou e disse: "Não se esqueça dos pobres." Aquilo entrou na minha cabeça, imediatamente lembrei de São Francisco de Assis. A perspectiva do seu pontificado partiu de baixo, com uma maior atenção às periferias existenciais e geográficas do mundo, como ponto de partida do seu modo de ser e agir, ao convidar os fiéis a retomar o frescor original do Evangelho, pediu-lhes um maior fervor e dinamismo, para que o amor de Jesus pudesse chegar realmente a todos. A igreja que Bergoglio queria era uma igreja em saída, de portas abertas, um hospital de campanha, sem temer a revolução da ternura e o milagre da delicadeza. Missas diárias na Casa Santa Marta. Papa Francisco começou seu pontificado marcado pela novidade. A mais importante foi a de celebrar missas diárias na Casa Santa Marta, onde decidiu morar ao invés da residência apostólica. Esta foi mais uma novidade. Em suas breves homilias, pronunciadas com rigor e estilo de pároco, buscou estabelecer um diálogo direto com os fiéis, exortando-os a um confronto imediato com a Palavra de Deus. Evangelii Gaudium, um texto pragmático do pontificado. No mesmo ano de sua eleição, Francisco surpreendeu a todos com a publicação de uma exortação apostólica, Evangelii Gaudium, um verdadeiro texto pragmático do seu primeiro pontificado. No documento, o Santo Padre exorta a uma nova evangelização, caracterizada pela alegria, bem como a reforma das estruturas eclesiais e a conversão do papado, para que sejam mais missionárias e próximas do sentido desejado por Jesus. Migração. A primeira viagem como pontífice deu em 8 de julho de 2013, na ilha italiana de Lampedusa,
porto de desembarque desesperados, onde acendeu os refletores globais sobre o drama da migração, tema importante do seu pontificado. Em abril de 2016, ao voltar de uma visita ao campo de refugiados em Lesbos, na Grécia, o Papa trouxe consigo, no voo de retorno, 12 refugiados sírios para que recebessem assistência e acolhida em Roma. Conselho de Cardeais. Ainda em 2013, o Papa instituiu um Conselho de Cardeais para estudar um projeto de revisão da Constituição Apostólica Pastor Bonus sobre a Cúria Romana, que remonta ao ano de 1988. A família. A família foi o foco central da pastoral do Papa Francisco em 2014, a qual dedicou um sínodo extraordinário. Para o pontífice, a sociedade individualista contemporânea agride duramente a família, colocando em risco os direitos dos filhos e dos pais, sobretudo no âmbito da educação moral e religiosa. O tema da família teve seu ápice na exortação apostólica Amoris Laetitia, em 8 de abril de 2016, na qual Francisco destacou a importância e a beleza da família, com base no matrimônio indissolúvel entre o homem e a mulher. O documento trata com realismo das fragilidades de algumas pessoas que se divorciam e casam de novo, incentivando os pastores ao discernimento. Comissão para a Tutela dos Menores. Do ponto de vista das reformas, em 2014 foi muito significativa a instituição Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores, que tem o objetivo de propor iniciativas ao Pontífice sobre a promoção e a responsabilidade das igrejas particulares em relação à proteção de todos os menores e adultos vulneráveis. Sobre a ação diplomática, o ano de 2014 foi caracterizado por duas grandes iniciativas do Papa Francisco. Primeiro, a invocação pela paz na Terra Santa, em 8 de junho, nos Jardins do Vaticano, junto com os presidentes de Israel e da Palestina. Segundo, o restabelecimento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. Salvaguarda da criação. O ano de 2015, dedicado à salvaguarda da criação, em 24 de maio, Francisco assinou a encíclica Laudato Si sobre o cuidado da nossa casa comum, cujo ponto central foi a ecologia integral, em que a preocupação com a natureza, a equidade com os pobres e o compromisso da sociedade são inseparáveis. Por isso, o Pontífice instituiu o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, de cunho ecumênico, que se celebra todos os anos no dia 1º de setembro. Jubileu Extraordinário da Misericórdia. O fio condutor do pontificado de Francisco em 2016 foi, sem dúvida, a misericórdia, com proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que se concretizou com as preocupações com os últimos, os mais pobres. Decidi convocar um jubileu extraordinário que tenha seu centro na misericórdia de Deus. Será um ano santo da misericórdia, disse o Papa. Foi um jubileu de ampla extensão que se deu a possibilidade de abrir uma porta santa em todas as igrejas do mundo, e antes de abrir a porta da Basílica Vaticana, o Papa Francisco abriu outra, muito simbólica, a porta da Catedral de Bangui, na República Centro-Africana, durante a sua viagem apostólica em novembro de 2015. Declaração conjunta. Em 2016 aconteceu um evento inédito. Em 12 de fevereiro, o Pontífice encontrou-se em Cuba com o Patriarca de Moscou e de toda a Rússia, Kirill. Ambos os líderes religiosos assinaram uma declaração conjunta
com a qual se comprometeram a responder aos desafios do mundo contemporâneo, inclusive o fim da perseguição aos cristãos e das guerras, promover o diálogo intrarreligioso, ajudar os migrantes e refugiados e proteger a vida e a família. Dia Mundial dos Pobres. O ano 2017 foi caracterizado pela celebração do primeiro Dia Mundial dos Pobres, um acontecimento que deveria ser, segundo o Papa, uma advertência de que a presença de Jesus se manifesta sobretudo nos pobres. Eles abrem o caminho para o céu e são o nosso passaporte para o céu. Sínodo sobre os jovens. Em 2018, o Papa realizou o Sínodo sobre os jovens, que pediu aos jovens para escutar, serem próximos e testemunhar, porque a fé é uma questão de encontro, não uma teoria. Este apelo tornou-se bem mais forte com a exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, em 2019. Acordo com a China. Em 2018, no campo diplomático, deu-se o acordo provisório entre Santa Sé e a República Popular da China, assinado em Pequim em 22 de setembro sobre a nomeação dos bispos. Em 2020, o acordo foi renovado por 2 anos. Luta contra os abusos. A luta contra os abusos teve seu ápice em 2019 com o encontro de cúpula no Vaticano sobre a tutela dos menores, do qual nasceu o moto próprio Vos Exilus Mundi, que obrigava os clérigos e religiosos a denunciar os abusos. Fraternidade, paz e unidade dos cristãos. Em 2019, aconteceram 3 grandes eventos. Primeiro, a assinatura do documento Fraternidade Humana pela Paz Mundial e a Convivência Comum, assinado pelo Papa Francisco e pelo Grão-Imane de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, em Abu Dhabi, em 4 de fevereiro. O segundo evento foi a realização de um retiro espiritual no Vaticano para os líderes civis e eclesiásticos do sul do Sudão. O encontro espiritual deu-se em abril e concluiu-se com um ato impressionante. Francisco ajoelhou-se e beijou os pés do presidente e vice-presidente da República do Sudão do Sul para implorar o fim definitivo da guerra no jovem país africano. O terceiro foi em vista da relação da unidade dos cristãos. No dia 29 de junho, Francisco doou alguns fragmentos das relíquias de São Pedro a uma delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Reformas econômicas e financeiras. Em agosto de 2019, no âmbito das reformas, o Pontífice renovou com um quirógrafo o Estatuto do IOR, Banco do Vaticano, no qual deu origem em 2020 ao Estatuto da Autoridade de Informação Financeira. Economia de Francisco. Também em 2019, o Papa Francisco convidou os jovens do mundo inteiro para juntos discutirem uma proposta de economia sustentável para o planeta, o que ficou denominado de Economia de Francisco. A pandemia atrasou os planos, mas o evento em âmbito global foi realizado em Assis no mês de setembro de 2022, com a presença do Papa e cerca de 1.000 jovens economistas e empresários de mais de 120 países do mundo. Oração em plena pandemia. Em 2020, o ano e a fase mais crítica da pandemia da Covid-19, o Papa Francisco permaneceu ao lado dos fiéis mediante o poder da oração constante. No dia 27 de março, diante da Basílica Vaticana, em uma praça São Pedro deserta e chuvosa, o Pontífice presidiu sozinho o Stácio Orbis para o mundo inteiro. Querida Amazônia. Em fevereiro de 2020 foi publicada a 5ª exortação apostólica intitulada Querida Amazônia, que reúne os frutos do Sínodo Especial para a região panamazônica,
realizada no Vaticano em 2019. Pacto Educativo Global. Para marcar os 5 anos da encíclica Laudato Si, o Papa Francisco lançou a iniciativa de um pacto global na área da educação, que seria realizado no dia 14 de maio de 2020 no Vaticano. A pandemia de Covid-19 fez adiar, mas o Santo Padre relançou o projeto em outubro do mesmo ano. Queremos empenhar-nos corajosamente a dar vida a um projeto educativo, investindo as nossas melhores energias e iniciando também processos criativos e transformadores em colaboração com a sociedade civil. Encíclica Todos Irmãos. Em outubro de 2020 foi a vez da terceira encíclica, Todos Irmãos, que mais pegadas salientes desse pontificado apela à fraternidade e amizade social e reitera o não decisivo às guerras para a construção de um mundo melhor com esforço de todos. Viagens apostólicas. Em 2021, mesmo com as restrições da pandemia, o Papa Francisco esteve no Iraque, de 5 a 8 de março, a Mesopotâmia e a Terra Abraâmica, realizando o sonho de muitos pontífices. A viagem apostólica teve como fruto o respeito ao diálogo interreligioso com a maioria xiita e o encorajamento na fé dos cristãos locais. Em setembro, o Papa também esteve em Budapeste por ocasião da conclusão do 52º Congresso Eucarístico Internacional e na Eslováquia. No início de dezembro, esteve em Chipre e na Grécia. Ministério de Catequista. Com a publicação da Carta Apostólica Antiquum Ministerium, sob a forma de motu próprio, de 10 de maio do ano de 2021, o Pontífice instituiu o Ministério de Catequista. Liturgia Romana. Na publicação da Carta Apostólica Traditionis Custodes, também sob forma de motu próprio, em 16 de junho de 2021, na qual redefiniu o uso da liturgia romana anterior à reforma de 1970. Sínodo da Sinodalidade. No dia 10 de outubro de 2021, o Pontífice presidiu na Basílica Vaticana a missa de inauguração dos caminhos do Sínodo sobre a Sinodalidade, que acontecerá em várias fases e culminará no Vaticano em 2023, prolongado até 2024. Consagração da humanidade. Por ocasião da guerra na Ucrânia, o Santo Padre realizou na Basílica de São Pedro, no dia 25 de março de 2022, que foi estendido a todas as dioceses do mundo, a celebração de penitência e o ato solene de consagração da humanidade, particularmente da Rússia e da Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria. Reforma da Cúria. O Papa Francisco emanou no dia 19 de março de 2022 a Constituição Apostólica Praedicate Evangelium, que contém o plano para uma reforma orgânica da Cúria Romana, ou seja, de todas as estruturas administrativas da Igreja Católica, com o objetivo de apoiar e renovar a sua dimensão espiritual. Encontro das Famílias. O Papa Francisco encerrou no dia 25 de junho de 2022 o 10º Encontro Mundial das Famílias na Praça São Pedro, com missa presidida pelo prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, Cardeal Kevin Farrell. Com fortes dores nos joelhos, o Santo Padre acompanhou e fez a homilia sentado à direita do altar. Perdão Celestino. Na cidade italiana de L'Aquila, no dia 28 de agosto de 2022, o Papa Francisco participou do Perdão Celestino, uma tradição secular conhecida como Perdonança Celestiana. Francisco foi o primeiro Papa em 728 anos a abrir, na celebração anual instituída pelo Papa Celestino V, em 1294, a Porta Santa da Basílica de Santa Maria
de Colemádio. Antecessores. No dia 4 de setembro de 2022, o Papa Francisco presidiu na Basílica de São Pedro a beatificação do Papa João Paulo I, falecido em 1978. Pouco tempo depois, no dia 5 de janeiro de 2023, presidiu as exéquias de seu antecessor, o Papa Emérito Bento XVI, falecido no dia 31 de dezembro de 2022, aos 95 anos. Papa Francisco em Números. 427 audiências gerais, 552 orações do Ângelus ou Regina Coeli, 790 homilias na Casa Santa Marta, 76 cartas apostólicas, das quais 56 sob forma de motu próprio, 39 constituições apostólicas, viagens apostólicas, 40 internacionais e 28 na Itália. A primeira viagem apostólica do seu pontificado foi no Rio de Janeiro, de 22 a 29 de junho de 2013, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Santos e Santas. Proclamou mais de 900, incluindo os 800 mártires italianos de Otranto. Do Brasil proclamou São José de Anchieta, em 3 de abril de 2014, os 30 santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, protomártires do Brasil, martirizados no Rio Grande do Norte em 15 de outubro de 2017, e Santa Dulce dos Pobres em 13 de outubro de 2019. Encíclicas. 3. Fratelli Tutti, todos irmãos, sobre a fraternidade, a amizade social, em 3 de outubro de 2020. Laudato Si, louvado seja, sobre o cuidado da casa comum, em 24 de maio de 2015. Lumen Fidei, a luz da fé, sobre a fé cristã, de 29 de junho de 2013. Exortações apostólicas. 5. Querida Amazônia, sobre a Amazônia, em 2 de fevereiro de 2020. Christus Vivit, ser para os outros, sobre o tema dos jovens, da fé e do discernimento vocacional, em 25 de março de 2019. Gaudete Exultate, alegrai-vos e exultai, sobre como viver a santidade, 19 de março de 2018. Amoris Laetitia, alegria do amor, sobre o amor em família, em 19 de março de 2016. Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual, em 24 de novembro de 2013. Consistórios para a criação de novos cardeais. Convocou 8 consistórios e criou 121 cardeais, sendo 95 eleitores e 26 acima de 80 anos. Primeiro, em 22 de fevereiro de 2014, criação de 19 cardeais, sendo 3 acima de 80 anos. Do Brasil, Dom Urani João Tempesta. Segundo, 14 de 2 de 2015, criação de 20 cardeais, sendo 5 acima de 80. Terceiro, 19 de novembro de 2016, criação de 17 cardeais, sendo 4 acima de 80. Do Brasil, Dom Sérgio da Rocha. Quarto, 28 de junho de 2017, criação de 5 cardeais. Quinto, 29 de junho de 2018, criação de 14 cardeais, sendo 3 acima de 80 anos. Sexto, 5 de outubro de 2019, criação de 13 cardeais, sendo 3 acima de 80 anos. Sétimo, 28 de novembro de 2020, criação de 13 cardeais, sendo 4 acima de 80 anos. Oitavo, 27 de agosto de 2022, criação de 20 cardeais, sendo 4 acima de 80 anos. Dom Brasil, Dom Leonardo Ulrich Steiner.
e Dom Paulo César Costa. Jubileus. Extraordinário Jubileu da Misericórdia, proclamado pela Bula Misericordiae Vultus, Face da Misericórdia, de 11 de abril de 2015 e realizado de 8 de dezembro de 2015, festa da Imaculada Conceição, a 20 de novembro de 2016, festa de Cristo Rei. Ordinário, Jubileu de 2025, será o 27º Jubileu Ordinário da história da Igreja. O primeiro foi proclamado pelo Papa Bonifácio VIII em 1300. Convocação de anos especiais, Vida Consagrada, 2015 e 2016, com o objetivo de fazer memória com gratidão, viver o presente com paixão e abraçar o futuro com esperança. Ano de São José, 2020 e 2021, proclamado no dia 8 de dezembro de 2020, com a publicação da Carta Apostólica Patris Corde, Coração de Pai, no aniversário de 150 anos do Pai Putativo de Jesus como padroeiro da Igreja. Ano da Família, Amoris Laetitia, 2021-2022, em comemoração aos 2 sínodos sobre a família. Dias ou eventos especiais, 2014, 24 horas para o Senhor, a ser realizado na sexta-feira e no sábado que antecede o 4º domingo da Quaresma, para facilitar que os fiéis participem do sacramento da reconciliação. 2015, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, de cunho ecumênico, que se celebra todos os anos no dia 1º de setembro, instituído com o lançamento da encíclica Laudato Si, no dia 24 de maio de 2015. Dia Mundial dos Pobres, como sinal concreto do Ano Santo da Misericórdia a ser celebrado no 33º domingo do Tempo Comum. 2019, Domingo da Palavra de Deus, o 3º domingo do Tempo Comum. A celebração foi estabelecida pelo motu próprio Aperitilis, de 30 de setembro de 2019, por ocasião dos 1600 anos da morte de São Jerônimo, tradutor da Bíblia, que afirmou: a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. 2021, Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, a ser comemorado no 4º domingo de julho. Próxima festa de Santana e São Joaquim, 26 de julho, avós de Jesus e protetores de todos os avós. Ministérios. Com a publicação da Carta Apostólica Antiquum Ministerium, sob a forma de motu próprio, de 10 de maio do ano de 2021, instituiu o Ministério de Catequista. Projetos especiais. Economia de Francisco, convite do Papa aos jovens economistas, empreendedores e agentes de mudança do mundo para lançar as bases de uma nova economia mais justa e fraterna. Pacto Educativo Global, promoção de um caminho educativo de amadurecimento de uma solidariedade universal e uma sociedade mais acolhedora. Festas litúrgicas. Festa litúrgica de Santa Maria Madalena, testemunha da ressurreição e primeira apóstola, a ser celebrada no dia 22 de junho, foi instituída no dia 3 de junho de 2016, durante o Jubileu da Misericórdia. Memória da Virgem Maria, Mãe da Igreja, a ser celebrada na primeira segunda-feira após Pentecostes, foi inserido no calendário litúrgico no dia 21 de maio de 2018, conforme decreto Ecclesia Mater da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, de 11 de fevereiro de 2018 e publicado no dia 3 de março de 2018. Jornada Mundial da Juventude. Papa Francisco foi protagonista de 3 edições da Jornada da Juventude e participará da próxima em Portugal. 2013, 22 a 29 de julho, Rio de Janeiro, no Brasil, com o tema E depois fazer discípulos entre todas as nações, Mateus 28 a 19. 2016, 26 e 31 de julho, Cracóvia, na Polônia, com o tema Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, Mateus 5, 7. 2019, 22 a 27 de janeiro, cidade do Panamá, no Panamá, com o tema
Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Lucas 1:38. 2023, 1 a 6 de agosto, Lisboa, em Portugal, com o tema Maria levantou-se e partiu apressadamente, Lucas 1:39. Sínodo dos Bispos. Família, de 5 a 19 de outubro de 2014, terceira Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo dos Bispos, os desafios pastorais da família no contexto da evangelização. Família, de 4 a 25 de outubro de 2015, 14ª Assembleia Geral Ordinária, a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo. Jovens, de 13 a 28 de outubro de 2018, 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Amazônia, de 6 a 27 de outubro de 2019, Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região panamazônica. Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma nova ecologia integral. Sinodalidade, de 10 de outubro de 2021 a outubro de 2023, foi prolongada para 2023, 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos por uma Igreja Sinodal, comunhão, participação e missão. Então, pessoal, é um vídeo um pouco longo, mas é um vídeo muito importante com essa história dos 10 anos do pontificado de Francisco. Francisco, o Papa da Igreja em Saída, o Papa das quebras de protocolo, o Papa do povão, o Papa que está junto com o povo e que pede ao povo que reze por ele. Por isso nos unamos neste dia especial de 10 anos do pontificado de Francisco a uma oração profunda pelo nosso pontífice, para que ele continue o seu projeto de evangelização para levar adiante uma igreja do Concílio Vaticano II, uma igreja em saída, uma igreja que atenta aos mais necessitados, tanto da fé quanto das necessidades biológicas. Papa Francisco, parabéns pelos seus 10 anos de pontificado. Que Deus continue o iluminando sempre. Amém.